Santos e santas de Deus. Bem, antes de mais nada, eu acho que hoje é dia da gente entender o que é essa Semana Santa. E diante desse momento eu quero fazer uma breve exortação e uma catequese, que eu acho que é muito importante pensarmos. Bom, próxima sexta-feira, dia 7 de abril, meu aniversário. E eu vou fazer 56 anos de idade. Com 56 anos de idade, eu não me lembro em nenhum momento, depois acho que dos meus 10 anos de idade, eu não me lembro nenhum momento da minha vida de eu ter ficado sem viver uma Semana Santa. A minha família, ela era exigente nessa conduta, então eu participava de grupo de jovens, participava da comunidade, e nunca minha mãe permitia que a gente não vivesse a Semana Santa. Naquela semana, era uma coisa muito interessante, porque a nossa vida era pautada num sentimento de que nós estávamos vivendo a dor e o sofrimento de alguém da nossa família, de alguém que era tão próximo de nós, que eu lembro que a minha mãe falava que na quinta-feira da Paixão, até na sexta-feira, 6 horas da tarde pelo menos, a minha avó por parte de mãe e minha avó por parte de pai, mas principalmente aquela minha avó mais simples, que era a mãe da minha mãe, dizia que ela não penteava nem o cabelo durante a sexta-feira santa, até a quinta-feira santa, até o sábado, porque a gente estava vivendo aquele sofrimento, aquela agonia, aquela angústia dos últimos instantes da vida de Cristo. E diante disso, eu queria propor a vocês uma conduta. Não sei como é que vocês foram catequizados exatamente diante desse momento. Para nós, a gente pode até pensar, sexta-feira da Paixão vai chegar e eu não vou poder comer carne, porque a igreja propõe a gente não comer carne, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar um dinheirinho e naquele dia eu vou comer pelo menos meio quilo de bacalhau, Eu vou fazer uma grande festa com a minha família e aí eu penso que perde todo o sentido até a própria Semana Santa. Há pouco tempo atrás, eu estive aqui na paróquia, eu acho que contei um fato para vocês, que na hora do batismo, eu acendo o círio pascal, aquela vela do círio, muito grande, aquela vela linda. Mas não chama de vela, é círio pascal. E eu estava ali dentro da capela, naquele momento, e uma mulher chegou para mim e falou assim: padre, eu queria muito dizer para o senhor que eu tenho 62 anos de idade. E eu contando lá no círio, na hora como é que ele é abençoado no sábado de aleluia, a mulher olhou para mim e disse assim: padre, eu tenho 62 anos de idade e eu nunca participei na minha vida como católica dessa celebração que o senhor está falando do sábado de aleluia. Aí eu perguntei para ela por quê? Porque nesse momento eu viajo, eu vou para algum lugar com a minha família e lá a gente vive isso. Então, gente, se vira vocês. Eu estou dizendo que a Semana Santa não é feriado. Semana Santa é tempo santo do cristão. Sexta-feira da Paixão não é feriado. Não é um dia para eu ir lá no bar, ficar tomando caipirinha, ficar falando alto com meus amigos, ou de repente ir para algum lugar e falar assim, eu estou indiferente a isso, porque você custou o sangue de um Deus. Se você não entender a tua fé como católico, e não colocar essa semana santa na tua vida, para que você tenha uma experiência verdadeira de Deus, não serve para nada. Então, como que eu posso ser católico e falar assim, olha, eu vou aproveitar o feriado da sexta-feira da Paixão, vou viajar com a minha família, eu vou para algum lugar, eu vou me divertir, porque eu estou muito estressado, e aí vou falar para vocês, a gente nunca vai viver essa experiência com Deus. Então, quando essa mulher, com 62 anos de idade, falou para mim que ela não tinha vivido nunca uma experiência do sábado de aleluia, eu lembrei daquele católico que quando entra na igreja faz o nome do Pai assim. Entende isso? Em nome do Pai, Como se o nome do Pai que ele faz reflete a atitude religiosa que ele tem, a conduta religiosa que ele tem, a postura que ele tem. Eu vou na igreja, mas eu tenho o meu tempo limitado, eu não quero viver uma experiência de aprofundamento da minha fé. Então, a Semana Santa, Deus não precisa dela. Quem precisa da Semana Santa somos cada um de nós que estamos aqui. Bom, quem estava lá no início da procissão, viu que a gente proclamou o Evangelho, que falava da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém.
E aí nós começamos a perceber o que essa Semana Santa nos propõe. Propõe que Deus, assumindo a nossa humanidade, assumindo a nossa natureza humana, entregou a vida por cada um de nós, e de modo muito importante a gente reflete nesta Semana Santa, a entrega do amor de um Deus por cada um de nós, mas a gente também tem que refletir sobre a nossa incoerência, sobre a nossa falta de disciplina para vivermos a nossa fé. E aí nós pegamos a história da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, para nós lembrarmos do que aconteceu. Mantos e palmas eram espalhadas pelo chão, para nos reportar aquilo que João dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A cultura daquela época dizia o quê? Que toda vez que uma autoridade política, uma autoridade militar, ou até uma autoridade divina, vamos dizer assim, entrasse num determinado lugar, tinha que se preparar aquele local, preparando a entrada daquele líder. Jesus era um líder. Muitas pessoas foram lá, colocaram suas roupas, colocaram seus ramos no chão, mas elas estavam preocupadas com Jesus, líder, que era apenas considerado por alguns como um líder político. Mas muitos não viam em Jesus um líder espiritual. E quantos que estavam ali pensavam, como ele tem uma popularidade muito grande, ele vai libertar o povo de Israel do jugo dos romanos. Mas Jesus não veio para libertar o povo do jugo dos romanos, mas ele veio para dar a vida a cada um de nós. Tanto que Santo Agostinho falava assim, só um Deus que assume a natureza humana é que tem o poder de libertar o homem do poder do pecado. Aí muitos de vocês virariam e falariam assim: padre, bom, se Jesus morreu para destruir o pecado do mundo, por que a gente vê tanta doença, tanta guerra, tanta fome, tanta coisa acontecendo no mundo, não é verdade? Vocês poderiam dizer, por que Deus já não tira esse pecado do mundo? E aí vem uma questão muito importante. Existe uma palavra na igreja chamada livre-arbítrio. Deus deixaria de ser o Deus verdadeiro se Ele te obrigasse a ser uma pessoa melhor. Mas quando ontem eu e Thomas participávamos até de uma reunião com alguns casais, acredito que alguns estão aqui dentro da igreja nessa missa, nós falávamos sobre que Deus, Ele traz a salvação a todas as pessoas, mas que na igreja católica eu tenho a garantia de poder viver plenamente a salvação proposta pelo próprio Deus, quando eu tenho a oportunidade de viver os sacramentos, de assumir Cristo na minha vida, e que eu tenho a decisão de crescer na minha fé. Então vejam bem, a nossa incoerência, quando a gente pega a história da nossa salvação, baseada nessa entrada de Jesus triunfante em Jerusalém, a gente percebe que muitos ali prepararam aquela entrada, mas não prepararam o próprio coração, para que Cristo pudesse entrar em suas próprias vidas. E naquele momento, quando a gente vê aquelas pessoas exaltando o Senhor, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, vibrando com palmas e mantos nas mãos, aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham a sua incoerência. Sabe por quê? Porque aquelas mesmas pessoas que gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, uma semana depois, serão aquelas pessoas que estarão diante de Pilatos gritando: morte a Jesus, liberta Barrabás. Percebam a incoerência humana, e que muitas vezes nós podemos não ficarmos até impressionados com essa história, mas muitos de nós vivemos muitos momentos como este na nossa vida. Gritamos, exaltando em um momento o nome do Senhor, mas em algum momento da nossa vida nós o trocamos, nós o traímos, nós o abandonamos, e nós não vivemos plenamente Ele e a cruz que Ele nos oferece para a gente carregar todo dia. Quando a gente pega essa história das pessoas com as suas incoerências, a gente lembra também profundamente da história de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas. Esse Judas que muitos de nós podemos ficar indignados com ele, esse Judas que muitas vezes para nós pode parecer uma figura do mal, esse Judas representa cada um de nós que estamos aqui dentro da igreja, que trocamos Jesus por um passeio na sexta-feira da paixão, que trocamos Jesus e não nos comprometemos em viver essa relação profunda da entrega dele por cada um de nós. Esse Judas que vendeu Jesus é um homem que acreditou na sua
autossuficiência, na sua vaidade pessoal, no seu orgulho humano, e que muitas vezes não soube confiar plenamente naquilo que Jesus era para a sua própria vida. Vejam bem, meus irmãos, nós vendemos Jesus volta e meia por 30 moedas. Nós vendemos Jesus por ninharia, nós vendemos Jesus por coisas que não têm sentido na nossa vida. E aí nós entramos no Evangelho e vemos tantos personagens que aparecem nessa história. E quando nós pegamos, então, a história do Evangelho de hoje, ela vai falar dessa narração da paixão do Senhor, e que eu gostaria muito que nós teologicamente entendêssemos qual é o sentido. Mateus escreveu o Evangelho de hoje, e Mateus, quando ele coloca o seu Evangelho para nós, ele quer ressaltar a divindade de Cristo e como nós devemos viver o nosso seguimento a Ele. Vejam, quando Mateus coloca no Evangelho, por exemplo, que Jesus estava ali dando a vida, ele vai colocar um fato que vocês poderiam dizer: qual a relação que existe entre a morte de Jesus, a narração da paixão do Senhor hoje, e o livro do Gênesis? Vocês sabem, quem me conhece sabe que o padre adora falar do livro do Gênesis. Quando a gente pega o livro do Gênesis, diz assim: no princípio a terra estava informe e vazia, escura e vazia, e o Espírito de Deus pairava-se sobre as águas. Necessariamente, a palavra diz que não estava escura. Só diz o seguinte: a terra estava informe e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual foi a primeira palavra que Deus disse quando Ele foi criar o mundo? Ele disse assim: faça-se a luz. Não foi assim que Ele disse? Faça-se a luz. E a luz foi feita. Vocês vão falar: padre, o que isso tem a ver com a narração da paixão? Faça-se a luz. Quando a gente pega o Evangelho de hoje, o Evangelho narra que quando Jesus estava dando a sua vida por nós na cruz, naquele momento em que Ele está se entregando por cada um de nós, a terra ficou numa penumbra, a terra ficou numa escuridão, e durante várias horas a terra permaneceu naquela escuridão. Quando Jesus, então, naquele momento, deu a vida por nós na cruz, Ele desceu no inferno, destruiu o pecado do mundo, e naquele momento a terra que estava na escuridão, ela voltou à luz. O que nós precisamos pensar? Por que a Semana Santa ela é tão importante para cada um de nós? Porque nós somos chamados por Deus a sermos recriados no seu amor. Nós somos chamados por Deus a restaurarmos a nossa imagem que está perdida diante de Deus. Nós estamos chamados por Deus a, nesse momento tão importante, a acendermos novamente a chama da fé e resgatarmos também a nossa missão que nós temos diante desse Deus que deu a vida por cada um de nós. Quando o padre fala: você custou o sangue de um Deus, é para que você percebesse o valor que você tem diante desse Deus. Portanto, essa semana é a semana de eu falar: Senhor, foi por mim que o Senhor deu a vida. Vocês sabem que hoje, graças a Deus que está precedendo esse Evangelho, a gente pega a carta de São Paulo aos Filipenses. Meus irmãos e minhas irmãs, Santo Agostinho falava assim, ó: Deus não precisa dos nossos louvores, mas os nossos louvores nos aproximam de Deus. Você poderia ficar 10 horas diante de Jesus no sacrário. Você nunca vai acrescentar nada ao que Deus é. Você poderia rezar 50 rosários durante o dia. Você não vai acrescentar nada àquilo que Deus é. Mas os meus louvores me aproximam de Deus. A minha oração me aproxima de Deus. O meu prostrar-se diante dEle faz com que a minha vida encontre o sentido. Nós gritamos: Hosana ao Rei. Mas quem é o Rei da nossa vida? O mundo hoje está propondo tantos reis, né? A gente tem se dobrado diante de tantos reis, mas nenhum rei morreu por você. Nenhum rei desse mundo, nenhum ídolo desse mundo, nenhum desses ídolos artistas, esses lacradores por aí fora, que a gente está brigando por eles, eles deram a vida por você. Só Jesus é que deu a vida por você. Portanto, quando a gente pega a carta de São Paulo aos Filipenses, ela diz assim, ó:
humilhou-se, feito obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Ouviram? Jesus Cristo é o Senhor. Parece bobagem que eu vou falar, mas olha para quem está do seu lado e diz assim, ó: Ele deu a vida por você, acredita nisso. Volta o teu coração para Ele, entrega a tua vida a Ele. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Ele disse uma coisa: quando o Filho do Homem for elevado, eu atrairei todos a mim. Ser atraído. Talvez eu fiquei pensando hoje, né, quando eu estava indo lá para a procissão, nessa cruz aqui. Dom José quer que eu coloque um crucificado nela. E aí eu estou nessa briga com ele, porque eu não queria colocar, mas ele quer que coloque, porque ele é o bispo, então eu estou obediente. Eu vou pensar numa ideia de fazer um Cristo estilizado, uma coisa assim, para não tirar a característica da cruz, porque eu acho ela tão linda, mas obedeça, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é verdade? Mas eu fiquei pensando nessa cruz. Por que ela está vazia? Porque existe uma frase muito linda que diz assim: sobe na cruz com Cristo. Coloca a tua vida na cruz de Cristo. Hoje de manhã, eu levantei de manhã, vocês sabem que a minha família está passando por uma turbulência muito grande essa semana. Muito difícil. Meu pai está doente, meu primo está em coma, está muito mal no hospital, só estamos esperando o coração dele. E aí a gente é uma família muito assim, de ter um compaixão do outro muito forte. E aí eu escrevi uma frase assim, né? Que essa semana a gente não esqueça de que é a semana que nós temos um Deus que carregou a nossa cruz. Então não vamos fazer da nossa cruz um momento de tristeza, mas um sentimento de confiança. Vamos colocar na mão dele e vamos olhar para frente, né? Acredito que um parente ou meu outro está assistindo essa missa agora, lá na Bahia, lá no Espírito Santo. Então vamos pedir agora que a gente tenha coragem de lembrar no Senhor, eu quero te louvar e te agradecer. Aí eu me lembrei de um amigo, né? Que ele fala assim, que ele sempre foi um católico de IBGE. Não sei se você tem algum católico de IBGE aqui, ou aquele católico light, né? Então logo que eu me ordenei padre, se eu sou empolgado hoje, eu era mais empolgado naquela época, e minhas missas demoravam mais ainda. E ele conta que um dia, esse meu amigo contou que um dia ele estava na casa dele, falou com a esposa dele assim: sabe, ô padre, eu vou lá naquela missa daquele padre, né? Lá chegou um padre novo, vou lá, daqui a pouco eu volto para almoçar, a missa era 10 horas. Aí ele chegou na missa, e a missa foi acontecendo. E aí quando ele pensava que ele chegava ali, porque o outro padre fazia a missa mais rápido do que eu. Aí ele pensou, ele vou chegar em casa daqui 40 minutos. Aí daí a pouco passou 40, passou 1 hora, passou 1h30, porque era uma missa especial, 2 horas. Aí a mulher dele falou assim: nossa, você foi lá para uma missa, você demorou tanto tempo. Aí ela falou assim: pô, tem um padre lá que chegou naquela igreja, o padre falava, ele falou tanta coisa. E aí ela falou assim: você se cansou? Não, amanhã eu quero voltar. E aí esse cara virou catequista, ministro da comunhão, porque naquele momento ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo tinha a ver com ele. Ele não era aquele católico indiferente, ele parou de ser aquele católico indiferente a esse momento tão importante. Ele falou: tem a ver comigo. E hoje ele é um exemplo de católico para mim. Então eu queria muito que vocês pensassem: eu quero dar sentido à cruz de Cristo, assumindo Cristo na minha vida com toda a vontade, porque ninguém me ama como Ele. Amém? Vamos cantar essa música, por favor? Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim.
tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, vai, força. Fica de pé, tá bonito, vai. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem que tens vivido, eu sei bem que me dizes, ainda que nunca me fales, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Canta forte, povo de Deus. Ninguém te ama, vai. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.